galerinha do nono ano, professor Wellington mais uma vez. Vamos dar continuidade ao capítulo 12 do nosso livro didático. Estamos falando aí, né, deste mundo pós-Guerra Fria. Na última aula falamos sobre aí União Soviética e agora nós vamos falar sobre a Rússia, né, pós-União Soviética e também aí das mudanças no leste europeu, ok? Tópicos 3 e 4 do nosso livro. Então vamos lá para a nossa aula? Bom, galera, nós vamos falar agora, né, o tópico 3, Rússia pós-União Soviética e a formação da CEI. Esse é o tópico 3 aí do capítulo 12 que nós estamos estudando neste quarto bimestre agora. Então, após um ano aí, né, da queda do Muro de Berlim, a Alemanha ela foi reunificada. Enquanto isso, a política soviética continuava muito tensa, né? Boris Yeltsin, né, que havia sido eleito o presidente da Rússia, ele encabeçava um movimento que exigia maior aprofundamento das reformas da União Soviética, enquanto setores da burocracia estatal e do exército se opunham a este movimento. O Gorbachev tentava manter unidas, né, as repúblicas que formavam a União Soviética, ofereciam a elas algumas concessões que dariam maior autonomia, até que em 19 de agosto de 1991, o grupo conservador deu um golpe de Estado, manteve o Gorbachev preso na sua casa lá na Crimeia e ocupou militarmente lugares estratégicos em Moscou. Com este acontecimento aí, a população reagiu, né, e milhares de pessoas se manifestaram nas ruas com forte liderança, né, do Boris Yeltsin. Os golpistas conseguiram permanecer no poder por menos de 72 horas e depois tiveram que recuar. Então o Gorbachev retornou a Moscou, o Yeltsin ganhou grande popularidade. Então, após esse evento, aí, várias repúblicas soviéticas se tornaram independentes. Diante desse clima de incerteza que rondava aí, né, a União Soviética, em 8 de dezembro de 1991, os presidentes da Rússia, da Ucrânia e da Bielorrússia proclamaram o fim da União Soviética. E agora nós vamos ter a formação, a partir desta data, da Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, né? Tendo a Federação Russa como o membro mais influente nessa comunidade. A CEI, ela previa que os seus membros atuassem como estados independentes, mas com uma estrutura econômica em comum, além de outras políticas coordenadas, né? Houve um processo acelerado de desestatização e a rapidez das mudanças trouxe muitos outros problemas aí. Avançando para o ano de 1998, né, diante do agravamento da situação, o governo russo declarou uma moratória, né, um não pagamento da dívida externa, e esses efeitos, né, os efeitos dessa medida aí afetaram a economia global a essa altura, interligada, né, como nunca antes havia estado. O Yeltsin vai renunciar ao governo da Rússia em 1999, sendo substituído por Vladimir Putin. O Putin, que é um ex-agente da KGB, ele vai ficar entre os anos de 2000 até 2008, aí, né, são 2 mandatos consecutivos. Ele esteve à frente do governo e ele promoveu reformas nas áreas políticas, na área administrativa, né, com o objetivo de modernizar o país. O Putin vai enfrentar algumas crises, né, entre elas o acidente com o submarino nuclear Kursk, as ações terroristas, né, principalmente com o massacre de Beslan, que centenas de pessoas foram assassinadas, né, por terroristas separatistas chechenos. Esses terroristas eles estavam inconformados, né, com o resultado do referendo que ocorreu em 1900, perdão, um ano antes, né, em 1999, que declarava aí que a manutenção da República da Chechênia ela continuaria fazendo parte da Rússia, tá? Então, já no ano de 2008, avançando aí, né, nós temos Dmitry Medvedev assumindo a presidência da Rússia, indicando o Putin como o primeiro-ministro.
Então, as grandes questões que o Medvedev enfrentou neste período foram a crise econômica, né, que abala o mundo em 2008, e também as tentativas separatistas apoiadas pelo governo russo em repúblicas vizinhas. No ano de 2012, nós temos então Vladimir Putin voltando ao governo, aí, sendo eleito novamente o presidente russo. Mas as mudanças, né, neste período, elas não vão parar somente aí na União Soviética, nós vamos ter mudanças em todo o leste europeu, né? Então, a partir de 1980, o leste europeu ele passa por mudanças profundas. Por exemplo, nós temos na Iugoslávia, né, a morte do ditador Josip Broz Tito, que desde o fim da Segunda Guerra Mundial ele governava a região aí com uma mão mais firme, né? E com a sua morte começaram a ganhar espaço os movimentos nacionalistas que produziram grande crise na região. Em 1991 ocorreu uma guerra bem sangrenta, né, uma guerra civil, e essa guerra deu origem aí a quatro nações distintas, né, que se separaram aí da Iugoslávia. Foram elas a Bósnia e Herzegovina, Croácia, a Eslovênia e também a Macedônia. A Iugoslávia continuou existindo, né, mas com um território mais reduzido. E aí no ano de 2003, o parlamento iugoslavo aprovou a formação da Sérvia e Montenegro. Essa formação, né, da Sérvia e Montenegro foi o fim, aí marcou o fim da Iugoslávia. Já no ano de 2006, a Sérvia e Montenegro formaram dois países distintos. Já em 2008, o Kosovo declarou sua independência em relação à Sérvia e nós temos aí esses países, né, sendo separados aí, que são os países que formavam a ex-Iugoslávia. Os conflitos em torno de cada questão, né, ocasionaram a morte de milhares de pessoas, constituindo-se aí, né, num claro exemplo dos problemas que surgiram no mundo após a Guerra Fria. Voltando lá na década de 1980, a fundação de um sindicato na Polônia comunista, que ficou conhecido como Solidariedade, formado, né, pelo operário Lech Walesa, foi fundado ali na Polônia, né? E as ações dessa entidade aí envolviam protestos contra a repressão do regime comunista, levando o governo a colocar o sindicato aí, o Solidariedade, na ilegalidade. Com as mudanças que ocorriam na União Soviética, foram inevitáveis, né, os processos liberalizantes nos países vizinhos. Assim, no fim dos anos de 1980, o sindicato Solidariedade voltou a atuar livremente e o Lech Walesa pôde participar das eleições para a presidência da Polônia, sendo eleito em 1990. O regime comunista foi extinto no país e iniciou-se então um processo de desestatização. Todos os países, né, comunistas da região passaram por mudanças. Na Hungria, os comunistas foram retirados do poder em 1988, depois foram realizadas eleições livres. Na Tchecoslováquia, a partir de 1989, aumentaram as manifestações exigindo mudanças, até que em 1992 foi aprovada a separação do país, né, em dois, a República Tcheca e a Eslováquia. Na Romênia, o processo de mudança foi violento, né? O ditador aí, o Nicolae Ceausescu, ofereceu uma resistência, né, reprimindo a população que fazia as manifestações. Em meio aos problemas, o Ceausescu e a sua mulher foram capturados, julgados em um tribunal especial e executados em dezembro de 1989. E esse evento foi transmitido aí pela televisão em vários países. Então, toda essa onda de transformações no bloco comunista levou os países a uma economia de mercado, né, em um processo bastante acelerado e, na maioria dos casos, descuidado. Havia muitas expectativas de que as melhorias econômicas e sociais seriam grandes, só que em poucos anos aí os problemas existentes no capitalismo ficaram muito evidentes, como as desigualdades sociais, entre outros problemas que nós enxergamos até os nossos dias atuais. Bem, é isso aí, galera. Acabamos de ver algumas mudanças ocorridas aí no leste europeu, né? Acabamos de ver
União Soviética se desfazendo, acabamos de ver o fim da Iugoslávia também, a Romênia, a Hungria, a Tchecoslováquia. Bacana, né? Essas mudanças que ocorreram no leste europeu aí após o fim da Guerra Fria. Então na próxima semana nós vamos continuar aí o capítulo 12. Eu aguardo vocês até a próxima aula. Fiquem com Deus e até lá.